Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Carlos falando, professor de ensino religioso. E a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com o conceito de tradições orais e de tradições escritas. Mas vamos por partes. Vamos primeiro trabalhar com o conceito de tradições orais. Quando eu falo tradições, entenda religiões, religião oral. E vamos lá. Tradições orais são tradições que os ensinamentos são transmitidos através da fala. Como assim? Tradição oral é uma tradição, é uma religião, onde ela não possui, por exemplo, um livro sagrado, onde naquela tradição não se faz presente um livro, um texto sagrado. Mas aquela religião tem uma história, tem mitos, tem símbolos, tem ritos, só que eles não estão compilados em um único livro ou em uma coleção de livros, como algumas religiões têm. As tradições orais, como exemplo o candomblé, os ensinamentos, os ritos da religião, a história da religião, ela é contada de geração em geração, de pai para filho. E assim vai se mantendo viva a história daquela determinada tradição ou religião, como o candomblé. O outro conceito, tradições escritas. O que são tradições escritas? São tradições que possuem um texto sagrado, um livro sagrado. Diversas religiões possuem um livro sagrado. E essas tradições são chamadas de tradições escritas. Religiões do livro, religiões que possuem um livro sagrado. Quantas religiões você conhece que tem um livro sagrado? Ou, de repente, se você é um religioso, se você pertence a uma religião, a sua religião tem um livro sagrado? Se a sua religião tiver um livro sagrado, ela vai estar enquadrada aqui nesse conceito. Justamente uma tradição que possui um livro sagrado. Eu coloquei como exemplo aqui o islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta, uma religião que só acredita em um Deus. E essa religião, que é o islamismo, ela possui um livro sagrado. E esse livro sagrado é chamado de Alcorão. Mas na frente nós vamos estudar sobre o Alcorão com um pouco mais de detalhe. Mas vamos lá. Deu para compreender tradições orais e tradições escritas? Espero que tenha dado. Mas afinal, qual é a importância do texto sagrado? Para que existe um texto sagrado dentro de uma determinada religião? Existe para preservar a história, para preservar os mitos, ritos daquela determinada religião. E religiões expansionistas, que têm o interesse de crescer pelo globo terrestre, geralmente têm um texto sagrado e esse texto vai se disseminando. Um outro ponto. Religiões que não têm livro sagrado como o candomblé são menos importantes do que o islamismo, do que o judaísmo, do que o cristianismo? Não. São apenas religiões diferentes. Uma vai ter o livro sagrado, a outra não vai ter. Nós não estamos aqui para colocar uma hierarquia. Essa religião é melhor, essa religião é inferior. Nós estamos aqui para conhecer a diversidade religiosa e, acima de tudo, respeitar o diferente, respeitar o outro. Afinal, essa é a proposta da nossa disciplina. Então, a gente precisa compreender também um outro detalhe, que aquilo que está escrito no texto sagrado, no livro sagrado, é um texto religioso. Não é um texto científico. Mas muitos textos sagrados, livros sagrados, eles tentam, por exemplo, narrar a origem do universo. E muitos contos, e talvez você já conheça o mito de origem do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Um mito de origem
muito difundado aqui no Ocidente. E não entenda mito como mentira, nós já estudamos sobre isso. Mito não é mentira. Várias religiões vão tentar explicar como foi a origem do universo. O candomblé, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, tá? Explicações diversas. É uma explicação religiosa, não é uma explicação científica, tá certo, pessoal? Então vamos avançar. Vamos conhecer então alguns livros sagrados, porque como eu disse, tem religiões que não tem livro sagrado e vai ter religião que vai ter. Vamos conhecer algumas? Vamos lá. O nome do livro sagrado, Vedas. Qual é a religião? O hinduísmo. Um dos livros sagrados para os hinduístas que foi compilado há 3.500 anos antes de Cristo. Então entenda, olha o que está escrito aqui, 1, 2. Depois, quando eu sair aqui da frente, o professor Carlos, que mistura beleza, simpatia, inteligência, volejo, competência e, acima de tudo, humildade, quando essa belezura sair daqui da frente, você dá um print na tela para você ter aqui esse conteúdo. Vamos lá. 1, 2. Porque o hinduísmo, que é uma religião politeísta, que tem diversos deuses, né? Não tem apenas um livro sagrado, mas tem uma coleção de livros. E o Vedas é um mais antigo, tá bom? E ele foi compilado, ele foi escrito, ele foi organizado 3.500 anos antes de Cristo. Isso quer dizer o quê? 3.000 antes de Cristo mais 2.020 antes de Cristo, nós temos 5.000 anos. Esse texto foi escrito há 5.000 anos atrás. Vedas significa saber e conhecimento. E de acordo com a história, uma outra disciplina muito importante, que eu sei que você adora, porque o professor de história é maravilhoso, que no caso sou eu. Eu sei que você conhece essa disciplina e a história vai dizer, através dos estudos arqueológicos, que o Vedas é o livro sagrado mais antigo que se tem conhecimento hoje, dia 6 de agosto de 2020. Então vamos lá. Torá. A Torá é o livro sagrado do judaísmo. A Torá é o livro sagrado para o judaísmo e pode ser entendida como lei. Como assim? É isso mesmo, é uma lei. O judaísmo é uma religião onde eles acreditam na Torá. A Torá também é conhecida como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Do cristianismo é a Torá. Logo significa lei. Na Torá existem 613 leis. Lá está incluído os 10 mandamentos, tá? Que você já tenha conhecido essa história sobre Moisés. Os 10 mandamentos que foi escrito na tábua de pedra, tá bom? Lá existem as leis morais, lá existem as leis civis, existem diversas leis que no total vai dar 613 leis. Tem os ritos de passagem, como o Bar Mitzvah, que é quando o menino no judaísmo, com 12 anos, tem um rito de passagem no judaísmo, que ele deixa de ser criança e para a religião ele se torna um adulto. Então todas essas informações você vai encontrar na Torá. Vamos lá, pessoal. O Alcorão do islamismo. Livro sagrado, religião. O Alcorão é o livro sagrado para o islamismo. Os seguidores acreditam ser a revelação da palavra de Deus. Eu vou grifar Deus aqui, vou circular. A gente precisa debater mais uma vez esse conceito de Deus, né? Eu botei aqui uma espécie de provocação mesmo, para você pensar, para você refletir. Vamos lá. Religiões monoteístas é a religião que só tem um único Deus. Qual é o nome do Deus da religião islâmica, do islamismo? O nome dele é Alá. Alá é o nome da divindade.
Então, eles acreditam que o Alcorão é a palavra de Alá, tá certo? Não é o Deus do judaísmo e do cristianismo, não é esse Deus, é Alá. Por isso que a nossa religião vai trabalhar com o conceito de divindade, porque quando a gente fala Deus, você não pensa primeiramente em Alá, ou em Gadu, ou em Ganesha, ou Shiva, ou Hidra. Talvez você pense no Deus do cristianismo. Mas eu botei aqui justamente para uma espécie de provocação, para você refletir. Será que é o mesmo Deus, no caso do islamismo, é o mesmo Deus do judaísmo? Não, não é. Mas vamos lá, eles acreditam que seja. E quem Deus revelou essa palavra, no caso para Maomé, que é o maior profeta do islamismo. Vamos lá para conhecer mais um livro sagrado, que é a Bíblia. Talvez é o livro que todos aqui da turma têm já o conhecimento, já viu, já pegou, já foi numa igreja um dia e sabe o que é a Bíblia. A Bíblia pertence ao cristianismo, né? E nas nossas aulas nós já falamos presencialmente que cristianismo é uma organização religiosa, né? E que dentro dela vai estar todas as religiões que acreditam em Jesus Cristo. Por isso que Igreja Católica e as igrejas evangélicas pertencem ao cristianismo. Tem a Bíblia Sagrada como um livro comum entre as duas. Porém, preste atenção, a Bíblia, para quem é católico, ela tem 73 livros, e a Bíblia, para quem é evangélico, possui 66 livros. Teve um concílio, teve uma reunião, e decidiram então os protestantes, eles relataram que existiam alguns livros que eram apócrifos. Não se espante com o nome, calma, eu explico. Apócrifo seria aqueles livros que não foram revelados por Deus. Eles estão certos? A ciência humana, essa que nós estudamos, que a nossa disciplina está incluída nela, não traz verdades absolutas. Como foi que ficou? Para a Igreja Católica são 73, para os evangélicos é 66. Sempre entenda, a nossa disciplina não tem o intuito de dizer essa é a religião certa, essa é a religião errada, essa salva e essa não salva, não. Nosso propósito é que você entenda e conheça a diversidade cultural e religiosa e aprenda a respeitar o diferente. Foi um prazer ficar contigo nessa aula, tá bom? Espero que você tenha aprendido muito. Foram poucos minutos, o intuito realmente é esse, uma aula rápida, mas uma aula rica de conhecimento. Bata o print, analise, logo mais eu vou mandar no nosso grupo de atividade, vou mandar o link do Google Formulários com a atividade dessa aula. Foi um prazer ficar contigo mais uma vez, bons estudos e até a nossa próxima aula.